Salve, salve, torcedor cruzmaltino, ótimo sábado a todos! Está entrando no ar mais um boletim do canal Detetives Vascaínos. Nessa noite aqui, um pouco chuvosa, um pouco fria aqui no Rio de Janeiro, mas a gente está aqui firme para trazer as notícias quentes do Vasco para você, com foco total e restrito para o jogo de amanhã à noite diante do Ceará, né? O Vasco conseguiu aí um triunfo importante na Copa do Brasil e esse jogo agora contra o Ceará está sendo tratado também como um divisor de águas, porque o Vasco agora está com foco total e direcionado para o Campeonato Brasileiro, onde vai aí até dezembro tentar a sua sorte e alçar voos maiores nesta competição, antes, claro, de disputar aí as semifinais da Copa do Brasil diante do Fluminense. E eu vou te trazer todos os detalhes do Vasco, do Fernando Diniz, o pensamento do treinador, as mudanças que vão acontecer, que estão previstas, né? Quem vai ser a zaga principal aí, os jogadores que estão saindo, os jogadores que estão entrando, enfim, tudo sobre esse jogão de amanhã. Alguns resultados agora da rodada importantes para o Vasco. E amanhã tem mais. E o Vasco não pode pensar em tropeçar, tem que vencer e, entender, favorecer um fator casa. Então, antes de mais nada, eu te peço aquela moral nesse trabalho, deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós nesta plataforma e continue fortalecendo o Detetives no YouTube para que a gente possa crescer com esse jornalismo falando a verdade, com esse jornalismo raiz e que você confia de olhos fechados. Bom, então vamos lá, vamos falar do Vasco do Fernando Diniz, o Vasco que já está prontinho para esse duelo de amanhã à noite, domingo, diante do Ceará. Um jogo que é tratado como de 6 pontos, apesar que hoje o Vasco está com 22, o Ceará está com 26, mas há um entendimento de que o Ceará está caindo nas tabelas, e é importante o Vasco, né, chegar próximo, porque para que o próprio Ceará venha se tornar aí mais um concorrente nesta luta e mais um time aí lutando contra o Z4. Hoje o Vasco tem os seus principais adversários ali, como o Santos, como o Juventude, o Vitória, enfim, esses times que estão ali naquela zona intermediária para baixo. Mas o Vasco quer alçar voos maiores, quer pegar esse gancho do triunfo da Copa do Brasil para direcionar todo esse foco no Campeonato Brasileiro e conseguir aí não só sair desse pelotão de baixo, como também vislumbrar o pelotão de cima, posições melhores, né, a Sul-Americana, que hoje, teoricamente, seria aí uma situação mais favorecida para esses times que estão tentando sair aí do Z4, estão acima do Z4. E hoje teve um resultado importante, não, Fortaleza, por exemplo, venceu do Vitória, fez com que o Vitória não ultrapassasse o Vasco, isso é muito importante, né? Então Fortaleza ficou ali com 18 pontos e o Vitória com 22. O próprio Grêmio perdeu o jogo para o Mirassol, isso é um resultado também importante, porque uma vitória do Vasco amanhã vai fazer o Vasco ultrapassar o Grêmio, né? Vai empatar no número de pontos, mas vai ultrapassar por conta do número de vitórias. E o Internacional também perdeu, então são times ali que estão naquele 26, 27 pontos, e isso é importante para o Vasco pensar mais alto, vencer o jogo de amanhã e conseguir aí galgar posições melhores, até porque tem uma sequência importantíssima, uma sequência duríssima pela frente, né? Vai pegar o Flamengo, vai pegar o Cruzeiro, vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Bahia também, que é um time bem armado pelo Rogério Ceni, enfim. Então, são jogos difíceis e para isso o time precisa aproveitar esses jogos agora, em São Januário, contra adversários que estão aí apresentando uma irregularidade como o Ceará. E o Vasco vem prontinho, né, para essa partida. E aquilo que a gente comentava, né, está para acontecer. Havia essa expectativa do Carlos Cuesta ser o titular da zaga. Ele foi relacionado. O Hugo Moura não joga essa partida porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E a senha do Fernando Diniz naquela coletiva, elogiando muito o Robert Renan, deixando em aberto de que ele é um jogador que poderia formar ali uma dupla com o Lucas Freitas, mesmo ficando meio torta a zaga, está se concretizando esta situação. E a zaga do Vasco amanhã
tem tudo aí para ser Robert Renan e o Lucas Freitas. O Lucas Freitas já estava com a bola cheia, né, ganhou pontos importantes Fernando Diniz e não vai ser barrado. E o Robert Renan é um jogador que agrada muito o Fernando Diniz desde os tempos do Internacional, ele sempre deixou claro isso. E o Carlos Christian está chegando agora, vem também de um período parado, não vinha jogando muito lá na Turquia, e há um entendimento que o Robert Renan hoje está mais bem preparado para assumir essa função. Óbvio, não é uma coisa que vai se concretizar nos próximos jogos. Os treinamentos são importantes para que o Diniz vivencie essa situação, veja se realmente o Robert Renan tem condições ali de formar a dupla com o Lucas Freitas. Mas essa situação da zaga está em aberto, né? Basta um falhar, um ter uma sequência negativa, que o outro já está na butuca ligada ali para poder ser o zagueiro ou central ou zagueiro pela esquerda. Então hoje o Cuestas começa, inicia no banco e o Robert Renan será o parceiro do Lucas Freitas. E no meio campo, com a suspensão aí do Hugo Moura, o Tietê também está ausente, o Cocão, o Matheus Carvalho, vai ser aí o companheiro do Barros, né, para fazer aí aquela função de proteção à zaga. Lucas Piton também não vai jogar, tem uma sensação aí, uma expectativa que fique parado aí durante 2 semanas, tá com uma lesão ali no seu tornozelo e está sendo tratado, né? Teve uma entorse importante no último jogo e para sua vaga, o seu posto, o Pumita mais uma vez vai ser confirmado. O Fernando Diniz já tinha dado também a senha na última coletiva, afirmando que vê o jogador em melhores condições para atuar ali, mesmo com o reserva direto, que seria o Victor Luiz. Então hoje o Pumita é o jogador que vai atuar ali nesta lateral esquerda, o Fernando Diniz depositando todas as esperanças. E também em relação à zaga, a mesma coisa. Falhando, não jogando bem, outros jogadores poderão ganhar oportunidades daqui para frente. E o Fernando Diniz reuniu toda a rapaziada hoje, reiterou aí a importância do time manter essa pegada, essa entrega de confiar no potencial e poder também escrever uma história bonita no Campeonato Brasileiro, em que pese o Vasco está nessa posição bem abaixo, e poder confirmar essa retomada, né? Não só na Copa do Brasil, como também no Campeonato Brasileiro, porque de nada adianta o Vasco ter ido para as semifinais se no Campeonato Brasileiro não seguir vencendo e continuar na zona de baixo. Então, o Vasco tem esse objetivo de se afastar inicialmente da zona de rebaixamento, para aí sim alçar voos melhores, voos mais altos nessa competição. Em relação à equipe, né, que o Diniz deve mandar a campo, não deve fugir muito dessa aqui, meus amigos. O Léo Jardim, o Paulo Henrique, e aí Robert Renan, o Lucas Freitas e o Pumita Rodrigues. O meio campo ali, como a gente já falou, o Barros, o Matheus Cocão, e aí aquilo de sempre, né? O Coutinho e o Nuno Moreira. E lá na frente o Ryan e o Verratti. E as opções do banco seguem as mesmas, né? O Matheus França aí com possibilidade de ser acionado. Tem essa possibilidade do Andrés Gomes, que o Diniz disse que no momento está querendo dar mais força ao Ryan. Enfim, mas o Diniz está aí querendo dar mais possibilidades. Só que os jogos estão difíceis também, então não dá para ter muita brecha nesta situação. Mas esta aí é a escalação oficial do Vasco. Provavelmente esse time deve ir a campo amanhã. E agora eu quero ouvir você. Ficou de bom tamanho ou você acha que o Cuesta deveria receber uma oportunidade como zagueiro central? Você acha que vai ficar meio torta essa zaga com Robert Renan e Lucas Freitas? Então, ó, comente e participe e vamos aí interagir juntos no YouTube. Bom, agora aquela pincelada no adversário, óbvio, a gente tem que falar do nosso adversário, o Ceará. Não vou deixar aqui de destacar o time cearense. E hoje, para falar sobre o Ceará, eu vou trazer o repórter Horácio Neto, né, um competente repórter do Jornal O Povo e da Rádio CBN lá de Fortaleza. O Horácio vai trazer para a gente aí os retornos importantes, né? O time tem desfalques também, mas também tem voltas importantes para esse duelo contra o Vasco. O Ceará que está querendo aí pontuar, não pode perder aí
pontos agora, ainda mais que está caindo nas tabelas, não está vencido em casa e precisa recuperar esses pontos que perdeu em casa. Então, Horácio, fala pra gente aí como chega o Ceará, meu amigo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, trazer atualizações do Ceará para esse confronto contra o Vasco. Até já começando falando que o vovô tem 5 retornos, né? Tem 4 que estavam no DM e o quinto que o Lourenço, que eu vou já destacar um pouco mais, foi só uma questão gripal e por isso ficou de fora do último jogo contra o Juventude. Mas se a gente até apelar um pouco, no total são 6 retornos, porque o zagueiro William Machado também estava suspenso. A gente vai trazendo, destrinchando, começando até falando dos 4 jogadores que estão voltando de lesão. O Ceará tinha 4 atletas que estavam no DM: Fernando Miguel, ex-jogador do Vasco, o Rafael Ramos, Matheus Bahia e Fernandinho. O Fernandinho vinha de uma lesão um pouco mais séria, uma lesão muscular que tirou ele de algumas semanas do Ceará. Agora é o primeiro jogo que ele está voltando a ser de fato uma opção para o Condé. O Fernando Miguel teve uma lesão ligamentar sem rompimento e por isso também retorna. Já o Matheus Bahia teve só uma pancada no joelho, já era esperado que voltasse no jogo anterior, não deu tempo. E o Rafael Ramos, uma lesão que teve no último jogo contra o Juventude, mas agora já pode ser uma opção no banco do Condé. Esses 4 que estavam com lesões um pouco mais sérias retornam e já retornam com a ampla condição de jogar os 90 minutos. O Lourenço foi só uma gripe, como cheguei a mencionar anteriormente. Ficou de fora por conta de uma questão viral e agora aparece como opção contra o Vasco e deve ser titular. Para fechar o último retorno, o William Machado estava suspenso contra o Juventude, o zagueiro que é peça fundamental no sistema defensivo do Ceará, retorna e já retorna entre os titulares. Já mencionando essa questão dos titulares, eu vou puxar então para a escalação. Bruno Ferreira no gol, na lateral direita o Fabiano, a dupla de zaga com Marcos Vitor e William Machado, essa é a maior possibilidade. Na lateral esquerda, o Matheus Bahia retornando. Trio de meio campo, Richardson, Dieguinho e Lourenço. E o trio de ataque, Galeano, Pedro Raul e Paulo Baia. O Paulo Baia, reforço recém-adquirido pelo Ceará, não teve tanta minutagem ainda, tantas partidas, mas deve receber um pouco mais de oportunidade diante do Vasco. O atacante que veio aí do rival, veio do Fluminense, agora deve começar a sua primeira partida como titular. Valeu pessoal, um grande abraço e bom jogo para vocês. Valeu demais, Horácio, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Detetive Vascaísmo. Bom, meus amigos, aí estão as cartas na mesa, Vasco e Ceará definidos, e amanhã a gente espera aí uma vitória, né? Fundamental, 0-0, 1-0, o importante são os 3 pontos. O Vasco agora tem que praticar isso, mentalizar o resultado final. O nível de atuação um pouco vai interferir daqui para frente. Não adianta fazer um futebol muito vistoso e no final o Vasco amargar aí um empate ou 0 pontos. Então o Vasco precisa, fundamental, atingir esses 3 pontos aí para que possa conseguir uma gordura para queimar até o final do Brasileiro. Tô indo nessa, então amanhã a gente se vê. Aquele abraço, até lá!